O Renan Arte Curada de Samuel Hahnemann, nós estamos na parte 3 da introdução. 1. Isso estaria bem mais de acordo com o raciocínio sadio e com a natureza das coisas, se eles, para poder curar uma doença, tivessem procurado descobrir, como causa morbe, uma causa original, se tivesse podido empregar com sucesso um plano de tratamento que se mostrara eficaz em doenças cuja causa e origem eram as mesmas, como mercúrio, por exemplo, que se revela eficaz para a úlcera da glande após um coito sem asseio, assim como havia sido até então para todos os cancros venéreos. Então ele está colocando que alguns padrões de tratamento, como usar o mercúrio para tratamento da sífilis, era algo bem simílimo, embora no nível tóxico era algo bem simílimo. Se eles, repito, tivessem descoberto as causas de todas as demais doenças, sem serem venéreas, num contágio mais ou menos recente com o miasma da sarna, com a psora, e se houvesse encontrado para todas elas um método curativo comum, com observação terapêuticas para cada caso individual. Então o Hahnemann está mostrando aqui que alguns casos venéreos eram fáceis de eles acharem um tratamento. E acharam. Mas e as outras doenças? E isso é o questionamento que o Hahnemann está fazendo. A gente só está lendo. Através do qual cada uma de todas essas doenças crônicas poderia ser curada. Teriam podido, então, vangloriar-se da razão de haver descoberto a causa morbum chronicorum, non venereorum, a única pertinente e proveitosa, podendo, ao admiti-la, como fundamental, curar tais doenças com a máxima eficácia. Então, se eles tivessem descoberto a causa das doenças crônicas, como agir, como elas agem e como tratá-las, resolveria todo o problema. Mas descobriram apenas para algumas que davam certo, para outras não davam. Essa é a observação que Hahnemann faz. Porém, ao longo de tantos séculos, nunca conseguiram curar as inumeráveis afecções crônicas, por ignorarem que suas causas provinham de um miasma psórico, que somente foi descoberto graças à homeopatia, ganhando a seguir o método curativo eficaz. Então, aqui está falando de miasma estão representados nesse gráfico. A psora está na base do adoecimento. A cicose é responsável pelas inflamações, o lutismo pelas ulcerações, o tuberculinismo por todos os problemas respiratórios, o cancerianismo por todas as neoformações e o aiditismo pelo surto da razão, a perda da razão. E o DGO, a pessoa começa a se destruir. Logicamente que aiditismo não é AIDS, a AIDS é DGO. Então, aqui, as pessoas vão medindo, entendendo as classificações desses miasmas, de cada um desses aqui, nós chegamos facilmente à condição favorável ao tratamento desses adoecimentos. Faz necessário, então, compreender como devemos fazer, como que devemos agir para obtermos os melhores resultados. E ele chama que as doenças crônicas provinham sempre do miasma psórico. Nós entendemos que psora é aquele trauma mais profundamente enraizado, que ele vai cada vez se consolidando mais, criando mais problemas para nós, a partir do momento que a gente suprime problemas de pele. Seja qual for o problema da pele, suprimiu, ele passa a ser chamado de psora. É uma hidra de 1000 cabeças, uma situação que cria inumeráveis problemas de saúde para toda a humanidade. Entendendo a psora, entendendo como ela age, como ela funciona, nós vamos entender como tratar as pessoas. Mas lembrando que a psora está na base. Portanto, nós devemos seguir a lei de Hering, começar de cima para baixo, para obter um resultado melhor, mais eficaz e mais seguro, nas condições que nós temos hoje. Vangloriando-se, apesar disso, de serem os únicos a conhecer, primam causam das mesmas e de curar, de modo racional,
esquecimento realmente útil, comprometendo, assim, todas as doenças crônicas. Aí a pessoa fala que poderia curar tudo, que só eles sabiam, mas as doenças crônicas ficavam todas complicadas. Não tinham o acesso para tratar e curar as doenças crônicas. Aliás, com todo respeito a todas as terapias que existem, até hoje não vi nenhuma tão eficaz no tratamento das doenças crônicas quanto a homeopatia. Modesta à parte, a homeopatia para as doenças crônicas é, como o pessoal diz na gíria, mamão com açúcar. Só podemos curar uma doença crônica após tratarmos os miasmas de maior hierarquia e termos condições de tratar a psora, o adoecimento crônico derivado da sarna, ou, como, em nosso entendimento, os traumas fisiopsíquicos que representam os traumas mais profundamente enraizados. É aquilo que você não quer tirar. É aquilo que você não quer mexer. E aí estoura na pele. Problema na pele, você quer se isolar do mundo, você não quer ver que ninguém te veja porque você está feio com problema de pele. Mas o problema na pele é você botar a mão para o céu e dizer: graças a Deus meus órgãos internos estão saudáveis. Então todo o nosso tratamento visa tirar para fora, botar os adoecimentos para fora. E para botar os adoecimentos para fora, cada um tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, e compete ao terapeuta entender toda essa dinâmica e fazer, logicamente, os devidos tratamentos. No entanto, resumir-se esse projeto sublime de encontrar uma causa interna, invisível e a priorística da doença, ao mesmo tempo para os médicos da velha escola, que se julgam mais inteligentes e há uma busca, sem dúvida, baseada nos sintomas da mesma, daquilo que, provavelmente, poderá ser admitido como o caráter geral do atual caso da doença. Seria a cãibra? A debilidade? Ou seria a paralisia, a febre ou a inflamação? A induração? Ou a obstrução deste ou daquele órgão? A abundância de sangue, a pretura? Falta o excesso de oxigênio, de carbono, de hidrogênio ou nitrogênio nos humores? Aumento ou diminuição da vitalidade do sistema arterial, venoso e capilar? Proporções relativas dos fatores de sensibilidade, de irritabilidade ou de reprodução? Conjecturas que eram suposições demasiado enganosas e hipotéticas para poderem mostrar-se eficazes na prática? Sendo honradas pela escola até então dominante com o nome de indicação causal e consideradas como única racionalidade possível na medicina, incapaz mesmo de que fossem ou pudessem ter sido fundamentadas de indicar o meio de cura mais adequado para o caso das doenças, acalentando certamente o amor próprio de seu sadio criador, porém induzindo a seguir, na maioria das vezes, a um procedimento equivocado e estabelecendo indicações curativas mais por ostentação do que por uma pesquisa séria. Ele faz grandes críticas da forma com que eles trabalhavam, da forma com que agiam sem uma pesquisa mais, segundo ele, segundo Hahnemann, uma pesquisa mais aprofundada que pudesse dar realmente os resultados. Então tentavam ver a doença simplesmente naquela causa material. E Hahnemann entendia a doença como uma causa muito mais ampla, muito mais sofisticada, muito mais complexa. E, por conseguinte, não era acessível ao olho humano, nem ao toque humano. Era através da percepção e baseada num conjunto de dados informados em uma entrevista, que às vezes um sintoma tão subjetivo como, por exemplo, sonhar que é passarinho, sonhar que voa, vai nos indicar para um remédio à base de potássio. Mas, para a maioria das pessoas, isso não tem valor. Mas para um homeopata, sonhar que passarinho tem um valor muito maior do que falar que está com a dor de barriga. Esses dados que são importantes para que a gente entenda. Logicamente que cada um tem seu ponto de vista, cada um tem seus modos de entendimento, conforme foi falado lá no primeiro
conjunto de vídeo, primeiro conjunto de slides no primeiro vídeo. Mas nós vamos vendo, vamos entendendo, todo mundo vai fazer suas críticas, tanto a homeopatia faz da alopatia, a alopatia faz da homeopatia. Nós podemos pensar e nos expressar respeitando-nos mutuamente, apenas fazendo certas colocações, a gente vai chegar às nossas conclusões. Cada um com o seu ponto de vista, cada um com a sua filosofia, mas Hahnemann matou a cobra e mostrou o pau. Ele mostrava por esse caminho a gente chega à cura, por esse caminho a gente restabelece a saúde, por esse caminho a gente melhora a qualidade de vida e a qualidade mental e emocional da pessoa. E as pessoas melhoravam. A origem da doença está nos corpos sutis, que o Hahnemann chamava de energia vital. E por que a gente trocou para corpo sutil? Porque tem um livro que chama Mãos de Luz, onde Barbara Ann Brennan, que é a sua autora, ela descreve os corpos sutis, como que eles agem, como que eles interagem. Por isso, baseado nesses dados, baseado nos dados do item 54 do Livro dos Médiuns, que fala de perispírito, que é a mesma coisa que corpos sutis. Então, só que corpos sutis dá a ideia mais completa do perispírito. Então, a partir dali, nós vamos entender e vamos começar a caminhar no sentido de estar raciocinando que as doenças estão nos corpos sutis, em nível mental, e são reproduzidas para nós, para a nossa percepção, para o nosso entendimento, em nível mental e emocional. A homeopatia ela tem ação na estrutura psíquica para corrigir essa condição mental, essa condição emocional. Como podemos deduzir do efeito do tratamento homeopático e dos estudos da filosofia homeopática e dos livros da doutrina espírita e de outros livros espiritualistas. Esses livros que levam-nos a refletir sobre a vida espiritual mostram-nos que a doença não está no corpo físico, está na estrutura psíquica. Vai dar um nó na cabeça de muita gente, lógico, mas nós temos que procurar entender. Sendo assim, o que chamamos de doença do corpo físico é a drenagem das energias deletérias presentes nos corpos sutis. Elas são representadas pelos sintomas mentoemocionais e serão eliminadas com a ação dos remédios homeopáticos. Se o remédio homeopático é extremamente diluído, extremamente potencializado e leva as pessoas a apresentarem melhoras, é porque ele age na estrutura sutil. É a lógica do raciocínio. Se ele age na estrutura sutil, ele drena as energias deletérias que estão nos seus corpos sutis. Aí, às vezes, intensifica o sinal físico da doença, porque aquele pus aumenta a secreção daquele pus, aumenta a quantidade de secreção nasal. Mas nós temos um jeitinho para diminuir, sem suprimir. Aqui a gente não vai dar essa dica, lógico, né? Mas a gente tem esse jeitinho. Isso tudo leva os adoecimentos e os remédios para um nível de entendimento diferenciado. Os remédios devem ser indicados pelos sintomas mentais e emocionais da pessoa e aí corrige-se a parte física. Seja pelo simples desaparecimento dos sintomas físico-emocionais ou pelas exonerações provocadas, tudo depende de uma série de fatores intrínsecos inerentes a cada um para obter a cura da causa do adoecimento. Então, para alguns, simplesmente aqueles sintomas mentoemocionais desaparecem e aí a doença desaparece também. E para outros ocorrem chamadas exonerações. Aumenta-se as secreções. Tem um parágrafo que ele vai falar exatamente de limpar o nariz. Eu sempre olho e esqueço, mas ainda vou pesquisar ali e anotar bem para que a gente coloque ali, até grave a 14ª regra da homeopatia, que a gente já colocou 13. Aliás, são 14 porque tem a 00, então já tem 14, a gente vai para a 15ª. Amplia-se esse conceito para que nós possamos entender que existe. Aliás, não precisa nem de criar essa aí, vai estar dentro de exoneração. Bom, para obtermos uma melhora da pessoa,
na sua integralidade, de forma holística, temos que entender como o remédio age e qual o efeito do remédio ao tratarmos a pessoa. Este livro, Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. O Organon comum teria em torno de 250 páginas. Esse aqui tem 687, tamanho A4. A letra nós procuramos editar com uma letra grande, uma letra 12, de formato maior para facilitar a leitura. É um livro que vale a pena você adquirir, é um livro que vale a pena você estudar. Aqui no nosso site csterapias.com.br você vai em nossos livros e você vai encontrar os caminhos para onde você possa adquiri-lo. A nossa homenagem aos grandes nomes da homeopatia. Que a luz divina os envolva, os abençoe, para que eles possam estar sempre nos intuindo e nos inspirando. Porque seus corpos físicos morreram, mas suas almas, seus espíritos, estão habitando as cidades celestiais, onde trabalham para mentalizar e irradiar sentimentos de amor e de paz para todos aqueles que trabalham no bem.